Boa noite. Estamos entrando ao vivo, agora direto do Facebook, no Wallace Armani Oficial e do Instagram. O Instagram ainda não foi, né? Tá ao vivo. Você tá ao vivo no Instagram e no Facebook, Wallace. Sérgio Lucas já está online. Tem um pessoal entrando aí, tem 3 pessoas pelo que eu tô vendo, mas eu não consigo ver o nome da galera aqui. Gente, boa noite. Hoje é a 10ª aula ao vivo. Infelizmente, na semana passada eu tive um compromisso que não tinha como desmarcar, era uma prova, na verdade. E nós fizemos a 9ª aula gravada. E para as pessoas aí que têm acesso já ao site, o www.wallacearmani.com.br, essa aula 9 vai ser disponibilizada junto com as atividades, junto com a aula de hoje, a aula 10. Vou esperar aqui um pouco, ver se a galera começa a entrar. Temos 2 pessoas no Instagram e 3 pessoas no Facebook, Wallace. Dá pra ver quem são, hein? Alexandre Guidal, Sérgio Lucas. O pessoal tá no Facebook. O Alexandre tá no Instagram. Gente, boa noite, Alexandre, boa noite, Sérgio. Esperar um pouquinho, agora são 8h10, a gente começa um pouquinho mais tarde, alguns minutinhos. Esperar ver se entra uma galera. A Rose entrou também, curtiu ali, bem-vinda, boa noite. O Alexandre curtiu, legal. Só para lembrar que hoje eu vou falar sobre um tema que acredito que as pessoas não devem ter acesso ou não seja uma coisa muito comum, principalmente porque eu na verdade estou me apropriando de um conceito ou alguns conceitos e trazendo esse conceito para as línguas, né? Eu vou chamar essa aula de hoje de o capital linguístico e a busca da liberdade linguística, né? Primeiramente é o seguinte, eu tenho que começar a entender o que é esse capital que eu estou querendo propor aí linguístico. Tem um autor chamado Pierre Bourdieu, depois quem puder digitar o nome dele aí, Pierrebourdieu, de novo, Pierrebourdieu. Esse pensador, Pierre Bourdieu, um pensador francês, um sociólogo, que desenvolveu os conceitos de capital econômico, capital cultural e capital social. Eu não vou entrar no mérito desses 3 conceitos, eu acho que é interessante para quem está assistindo a aula pesquisar sobre esse tal de Pierre Bourdieu e o que são esses 3 capitais, né? Tanto o capital econômico, o capital cultural e o capital social.
eu vou tratar aqui de um conceito, na verdade, que eu estou desenvolvendo, que é o capital linguístico, para tentarmos, no caso, entender o que é ou o que seria esse capital linguístico. E a partir daí, na hora que tiver explicado, tiver esse conceito já bastante assimilado, eu vou entrar naquilo que eu vou chamar de liberdade linguística. Então, na verdade, a aula de hoje vai ser baseada em dois temas. Na verdade, dois conceitos que se tornam dois temas, que são o capital linguístico e a liberdade linguística. São termos aí, conceitos que eu estou desenvolvendo e que eu acho que é interessante para começar a fazer uma coisa um pouco mais personalizada, mais próxima das minhas leituras, daquilo que eu observo, não só dentro da linguística ou não só dentro do ensino e do estudo de idiomas, mas também de áreas como a sociologia, a administração. Então eu pego aí elementos que eu já conheço, de leituras que eu faço, de estudos acadêmicos que eu tenho feito, e começo a trazer esses elementos para dentro das línguas. Um exemplo disso, para quem viu, é a aula sobre gestão do tempo, por exemplo. Ou seja, eu me apropriei de um termo da administração, da gestão, e coloquei dentro e apliquei ao estudo de idiomas. Da mesma forma que teve a aula que eu falei da etnografia aplicada aos idiomas, ou seja, é um termo da antropologia que também é usada na administração e também é usada na sociologia e que eu trouxe para perto das línguas. Na verdade, o trabalho que eu venho fazendo aí, vamos colocar assim, nesses 2 meses e meio em que eu faço essas aulas ao vivo, é basicamente começar a costurar alguns conceitos e trazer a público coisas que às vezes poderiam ficar apenas na universidade, apenas no âmbito acadêmico, usando de uma linguagem um pouco mais acessível, mais popular, e mostrando que a gente pode utilizar determinados conceitos para aprender línguas estrangeiras, que é aqui o foco do meu trabalho, é o foco dessas aulas ao vivo, que eu estou agora na 10ª semana e que eu me sinto bastante feliz de chegar até aqui. Já é uma vitória. Então, aproveitando aí a galera que já está entrando pelo Instagram e pelo LinkedIn, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Wallace Armani, professor de idiomas, e estou aí falando semanalmente das línguas e usando elementos de como aprender línguas, né? Tentando, na verdade, usar as redes sociais para popularizar ao máximo o ensino e o estudo de línguas estrangeiras. Eu sei que há muitos professores que utilizam canais no YouTube, que utilizam o Facebook, o Instagram para dar dicas de como aprender idiomas, mas o meu foco aqui, na verdade, é fazer uma coisa um pouco mais ampla e talvez um pouco mais aprofundada do que tem sido mostrado por aí. Por isso que eu proponho semanalmente esses temas. Para quem puder, não se esqueça de se cadastrar no site www.wallacearmani.com.br. É um cadastro gratuito, que lá você vai ter acesso às aulas que foram gravadas e às atividades propostas. Ou seja, são exercícios que eu oriento baseado em cada aula temática. E é legal também porque lá pelo site vocês vão conseguir ver um pouco mais sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu consigo aprofundar algumas questões lá também, através de textos, através de vídeos. É legal para reforçar esse vínculo nosso. Mas então, partindo para o tema de hoje, que é, primeiramente, o capital linguístico. Vamos entender o seguinte, rapidamente. As pessoas, elas trabalham numa lógica em que elas acumulam posses, elas... Oi, Rose. Elas acumulam posses, elas fazem trabalhos, elas compartilham trabalhos, elas prestam serviços na nossa sociedade, principalmente em que usamos a moeda como um meio de troca.
de intermediação da força de trabalho, do empréstimo de nossa força de trabalho. Isso, de certa forma, eu estaria falando então do capital econômico, pincelando um pouco do que seria para o Bourdieu, né, que eu acho que é legal vocês pesquisarem na internet. Ele falava também do capital social, ou seja, as relações que nós podemos ter socialmente. Como que a gente conquista determinadas coisas? Como que a gente lida uns com os outros? Como que a gente se mostra ao mundo? E, de um outro lado, o capital cultural, bem resumidinho aqui, é basicamente aquilo que você carrega contigo. Aquilo que você acumulou na sua vida toda, através dos seus estudos nas escolas, na universidade, no dia a dia, através da leitura dos livros, dos filmes que você assistiu, das rodas de conversa que você participou, você acumulou uma série de elementos culturais, que é o que a gente vai chamar então, pelo Bourdieu, no caso, de capital cultural. Quem quiser aprofundar, pesquisa aí Pierre Bourdieu, capital cultural, capital econômico, capital social. Aí eu vou falar o seguinte, o que é capital linguístico? Ou como que eu estou tentando conceituar esse capital linguístico? Todo mundo aqui fala português. Então, nós, desde a nossa infância, estamos nos relacionando com pessoas, logo, usando o nosso capital social, acumulando culturas, informação e conhecimento, logo, estamos usando o nosso capital cultural e intelectual, e dependendo do processo da nossa vida, na adolescência, na fase adulta, a gente entra no mercado de trabalho e começa a trabalhar, ganhar dinheiro. Entramos aí no capital econômico. Mas, qual é o meio pelo qual nós estamos acumulando capital econômico, cultural e social? Através da língua portuguesa. Então, o que vai unir esses capitais nossos aí é a nossa forma de comunicação, a nossa forma de expressão. Para isso, utilizamos o português como o nosso principal veículo de propagação de ideias. Ou seja, uma aula como essa aqui está acontecendo porque eu estou me comunicando através do português e vocês aí estão assistindo porque compreendem e entendem o português. Agora, eu aprendi várias e várias palavras nesses 42 anos de vida. Então, eu utilizo, em determinadas situações, eu vou utilizar a língua portuguesa para determinados fins. Ao conversar, por exemplo, com meus sobrinhos de 7 e 3 anos de idade, eu utilizo um nível de comunicação. Eu vou utilizar o português de um jeito. Ao conversar com minha mãe e com meu pai, eu uso um outro tipo de comunicação, um outro tipo de português, um outro tipo de vocabulário. Ao conversar com meus amigos, ao conversar com as pessoas do meu meio profissional ou as pessoas do meio acadêmico, eu vou utilizar um outro tipo de língua portuguesa. O que eu quero dizer é o seguinte, dentro do português, nós temos aí várias e várias formas de se falar português. É como se todo mundo que falasse português, nascido aqui no Brasil, fosse de fato poliglotas, ou seja, falantes de várias línguas portuguesas. Isso fica como uma reflexão para vocês. Eu deixo aí como uma reflexão. E se eu penso nessas várias línguas portuguesas, ou nas várias situações em que eu tenho que usar a língua portuguesa, eu estou lidando então com o quê? Com a amplitude de possibilidades que me dão que somados são o meu capital linguístico. Ou seja, dentro da língua portuguesa, eu já tenho um arcabouço de elementos, tanto estruturais quanto lexicais, ou seja, gramática, formação de frase, mais o léxico, que é o nosso vocabulário, que eu adquiro assistindo televisão, ouvindo música, ouvindo rádio, lendo jornais, lendo revistas, lendo periódicos, lendo artigos acadêmicos, lendo livros que podem ser tanto romances, ficção ou livros teóricos, e através das relações sociais que eu estabeleço, o meu convívio social, meu convívio no dia a dia.
Ou seja, eu estou a todo instante expandindo o meu capital linguístico dentro da língua portuguesa. Agora, se eu estou aqui como professor falando sobre línguas, o meu foco aqui então não é apenas o português. Vamos imaginar agora uma situação em que cada um de vocês fale aí 3 línguas diferentes. Nesse caso, para cada um de vocês que fala 3 línguas diferentes, vocês terão capitais linguísticos diferentes. Por quê? Porque o capital linguístico ligado ao português, o capital linguístico ligado a uma língua X e o capital linguístico ligado a uma língua Y. Nesse caso, nós estamos em um acúmulo aí de estruturas, um acúmulo de ideias diferentes que vão formar línguas diferentes às quais vocês vão saber se comunicar. Então, acompanhem meu raciocínio. Eu vou partir do capital linguístico que constitui a língua portuguesa, vou para o capital linguístico de uma língua X, que é estrangeira, e depois de uma língua Y, que também é estrangeira, e elas vão também estabelecer contato entre si. Se vocês entenderem o que eu estou falando, haverá uma contaminação, no bom sentido, dessas línguas. O meu português, no momento em que eu aprendo uma língua X e, consequentemente, aprendo uma língua Y, ele passa a ser modificado, ele passa a ser alterado. Ele sofre o quê? Influências dessas outras línguas. Da mesma forma que no caso nós no Brasil, ligamos a televisão, está lá palavras em inglês. Ligamos o rádio, está lá palavras em inglês. Abrimos um livro, uma revista, está lá palavras em inglês. Vamos ao shopping center, está lá uma série de lojas com palavras em inglês. Ou seja, nós somos bombardeados pela língua inglesa todo dia. E isso está fazendo o que conosco? Está ampliando o nosso capital linguístico, porque nós estamos absorvendo palavras da língua inglesa. Isso pode ser bom ou ruim. O que a gente vai fazer com isso? Aí é uma escolha individual. Eu, por exemplo, o que eu aproveito? Legal, aprendi uma palavra nova. Se eu não sei o significado, eu vou ao dicionário e procuro, pesquiso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse capital linguístico, ele começa a ser expandido a cada nova língua que você aprende. E isso vai ajudar a modificar a pessoa que você é. E como você se posiciona diante de outras pessoas ou mais, como você se posiciona diante do mundo. Por quê? O mundo, porque a sua visão de mundo ela se modifica. Temos que pensar o seguinte: para cada língua que falamos, temos uma forma, pelo menos uma forma de pensar e formas de sentir. E automaticamente formas de nos expressar. Agora imaginem aí que vocês aprenderam, além do português, a língua X e Y, que é a segunda e a terceira língua estrangeira de vocês. Essas línguas X e Y, elas estão mudando ou modificando a sua percepção, a sua forma de encarar o mundo, de interpretar o mundo. Isso está diretamente ligado ao seu capital linguístico. E aí tem um detalhe: não tem como ninguém roubar e tirar isso de você. Por quê? Porque isso é uma coisa que você interiorizou e você carrega consigo. Você leva isso para qualquer lugar do mundo. Aí olha que interessante, gente. Vamos pensar o que acontece se você que aprendeu a língua X e Y sai do Brasil e vai para um país que fala a língua X ou a língua Y. Lembra lá que eu falei da etnografia? Então, você vai entrar no meio daquela população, daquela etnia, daquela cultura nova, e não só mais como um turista, mas você vai participar da vida daquelas pessoas e vai passar a enxergar o mundo através do olhar daquelas pessoas. E isso é uma experiência incrível, porque ela vai unir aí não só as nossas capacidades e competências intelectuais, mas também afetivas. Ou seja,
isso é unido. Quer dizer, tanto a parte racional quanto a parte afetiva, emocional, ela vai ser então unida. Não vou falar que ela vai se transformar numa coisa só, não. Mas ela vai o quê? Alimentar a si mesma, como um sistema. Então ela começa a gerar esse contato. Um elemento racional que passa para um elemento emocional e vice-versa. Eles criam um contato dentro de você e aí é o legal. Você começa a perceber e a despertar novos olhares e novas visões de mundo. Talvez aqui eu esteja sendo muito teórico hoje, porque eu estou querendo apresentar um conceito. Então eu preciso aí de um pouco de teoria. Durante esse processo dessa aula, quem tiver dúvida ou quiser comentar alguma coisa, por favor, pergunta aqui que eu vou tentar ao máximo responder. Para continuar o raciocínio então, você chega a um ponto em que as línguas se tornam verdadeiras moedas de troca. Olha que interessante isso. As pessoas têm costume de investir em carros, em apartamentos, em estudos, em viagens. Elas pensam o que elas vão economizar, como economizar para poder, lá na frente, comprar a casa dos sonhos, e aí vai. Então isso está dentro da realidade da maior parte das pessoas, que está ligado a quê? Ao capital econômico. Então, vamos pensar o seguinte. E se você aprende uma língua estrangeira X ou Y? Será que isso aí não vai modificar quem você é? E será que isso não vai contribuir, talvez, para uma melhoria e um desenvolvimento seu, pessoal, que pode representar, inclusive, boas relações sociais ou aumentar as suas potencialidades sociais? Entramos aí no capital social lá do Bourdieu. Representa o contato com culturas novas, novas possibilidades de ver e enxergar o mundo. Então entra aí no seu capital cultural lá no Bourdieu. E também pode ajudar a você a ter ganhos financeiros através de trabalhos de portas que podem ser abertas pelo fato de você saber uma língua X ou Y, e traz você também junto o capital econômico. Ou seja, eu quero colocar o seguinte: se o Pierre Bourdieu criou o conceito de capital econômico, social e cultural ou intelectual, eu agora estou tentando contribuir com a teoria e colocar o capital linguístico, observando que o que cerca ou que dá contorno ou que passa, o que corre por trás ou por dentro desses outros capitais que eu mencionei e que eu estou mencionando aqui hoje, é basicamente o quê? O capital linguístico, porque é através dele, a língua portuguesa, por exemplo, que nós nos comunicamos, nós nos expressamos, nós pedimos e desejamos as coisas que a gente quer, nós damos ordens e recebemos ordens, nós ampliamos a nossa visão de mundo, nos possibilita uma comunicação que pode ou não ser efetiva, e aí vai. Eu quero deixar isso hoje também em aberto para que vocês comecem a refletir e pensar: opa, isso é interessante. Por que não investir em línguas? Por que não pensar que, ao aprender uma língua estrangeira, você está ampliando o seu capital linguístico? E isso vai te permitir ler e reler o mundo à sua volta. Garanto para você que a tendência é que você se torne uma pessoa mais flexível, porque você passa a ter olhares diferentes e passa a se tornar uma pessoa mais acessível, tanto para acessar um meio externo, um país estrangeiro, ou obter novas amizades, quanto para poder receber informações que vêm de outros países, que às vezes você não tem acesso na língua portuguesa, ou que às vezes você percebe e prefere, por exemplo, ler um autor da literatura mundial na língua original dele, ou assistir um filme na língua original.
que passa também a fazer parte e te dar um certo prazer, que é o prazer de saber uma língua estrangeira. Então, pensem nisso. Eu vou deixar isso aí como uma pulga para vocês começarem a refletir o que pode ser esse capital linguístico. Não vou colocar aqui como uma coisa fechada, ensimesmada. Pelo contrário, vou colocar como algo que possa ser debatido, que possa ser discutido e principalmente pensado e refletido. Agora vamos passar por um segundo ponto. A primeira parte da aula, então, é o capital linguístico. Vou agora para o segundo ponto, que é a liberdade linguística. Vocês vão perceber que quando eu falar liberdade linguística, já está diretamente ligado ao capital linguístico. Por quê? Porque eu hoje considero que ter liberdade independe se eu posso ir e vir, ou independe se eu posso adquirir ou não algo. Eu percebo que, dentro da minha cabeça, ter liberdade é eu poder, por exemplo, conversar com a pessoa que eu quiser, a hora que eu quiser, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, independentemente se eu tenho condições financeiras de viajar ou não. Através da internet, eu posso, num clique, fazer amizade com uma pessoa de outra parte do mundo. Ou seja, eu tenho a liberdade de conversar e ter contato com culturas completamente diferentes da minha, com mentalidades diferentes das minhas. E mais, eu posso abrir um livro e ler esse livro sem precisar de uma tradução, sem precisar de um tradutor. Eu posso entrar na internet ou assistir a televisão e ver um filme, ou no cinema, quem sabe, numa língua que normalmente não é a minha língua mãe. Pode ser inglês, pode ser italiano, pode ser russo, pode ser a língua que for. Claro que eu terei maior ou menor dificuldade em determinados idiomas que eu aprendo. E também o tempo que eu me dedico a esses idiomas e o contato que eu tenho com eles de forma sistemática e diária vão fazer eu ter um grau maior ou menor de liberdade. Mas olha só que interessante, gente. Se vocês entenderem tudo que eu falei lá sobre o capital linguístico e mais vocês assimilarem isso, absorverem isso, esse capital linguístico, e começarem a pensar que cada língua nova te dá mais uma liberdade, ou ela te permite se libertar de uma série de elementos que você carrega desde a sua infância, através das tradições familiares, das tradições que são seculares e milenares, e uma série de outros elementos. Preconceitos são quebrados, porque determinadas barreiras que às vezes a gente tem, elas passam a ser quebradas, porque você passa a ver o outro da mesma forma que você vê a si mesmo. Olha que interessante isso. Através do capital linguístico, você passa a ser apto a ter uma liberdade linguística, ou seja, expressão na sua forma mais pura, na sua forma mais intensa e profunda, que é qual? Aquela que o Nelson Mandela certa vez falou. Quem quiser pode procurar na internet. O Mandela falava o seguinte: se você falar numa linguagem que não é a linguagem da pessoa que está conversando com você, mas ela também fala aquela linguagem, você toca a mente dela. Olha que interessante isso. Mas se você falar com a pessoa na linguagem, usando a linguagem dela, vamos chamar aqui de língua, na língua dela, você automaticamente toca não só a mente, mas você toca o coração dessa pessoa. Olha o poder dessa frase, olha o poder dessa ideia. Isso é maravilhoso. E é isso que eu sinto quando eu tenho, por exemplo, quando eu viajo, quando eu vou para um outro país e que eu posso me comunicar livremente com as pessoas daquele lugar, sem me sentir o quê? Preso dentro de mim mesmo. Imagina, se eu viajo para um país e aí eu tenho que ficar dependendo de alguém para poder pedir para mim para onde fica o banheiro, ou traduz para mim onde que eu compro o café, quanto que custa isso, quanto que custa aquilo. Quer dizer,
eu me sentiria naturalmente preso se eu não pudesse usar essas línguas a meu favor. Então o que eu quero transmitir hoje aqui, além dessa questão toda do capital linguístico, desses elementos que eu já teorizei bastante hoje aqui, é mostrar para vocês que cada língua nova, mais do que o investimento que a gente tem nela, mais do que o tempo que a gente gasta nela, ela expande a nossa forma de ver o mundo, ela expande a nossa visão de mundo e mais, ela nos permite ir para qualquer lugar, tanto pegando um avião e viajando o mundo inteiro, caso a gente tenha condição, e caso não, através da internet. Porque a internet nos possibilita hoje, da nossa casa, fazer isso. Quer dizer, ela nos possibilita hoje eu estar aqui dando essa aula ao vivo. Não seria possível alguns anos atrás. Eu quando era criança, por exemplo, não existia isso aqui. Então, entender que nós temos, através da língua, um elemento muito, mas muito forte, muito poderoso, que é o quê? A liberdade. E isso, gente, ninguém tira da gente. Ninguém tira da gente. Né? Você conseguir se expressar, você conseguir se lançar no mundo, literalmente desbravar o mundo, sem precisar de pensar em fronteiras, isso é inigualável. Claro que vivemos num país com 208 milhões de pessoas. Então a gente tem muita gente aí para a gente conseguir se comunicar. E claro, Portugal, 10 milhões de pessoas. Se expandirmos isso para os países de língua portuguesa dos outros continentes, nós vamos bater aí 270 milhões de pessoas falando de português. Fora aqueles que estudam português, que gostam e têm interesse em aprender português. Mas a gente pode o quê? Ir para outros idiomas, outras culturas, outras etnias, outras experiências de vida, outras percepções de mundo. Então eu quero tentar deixar claro o seguinte: a língua é o nosso bem mais precioso. Vamos pensar aí que não é não. Tem um tanto de coisa além da língua, ou antes da língua. Mas olha só, como que a gente consegue se comunicar? Como que a gente consegue atrair pessoas para o nosso meio, para a nossa volta? Através dela que a gente consegue estabelecer contato. A gente usa a língua todo santo dia, não tem como escapar disso. É através dela que a gente consegue as coisas que a gente deseja. É através dela que a gente estuda, é através dela que a gente nos relaciona, é através dela que nós estudamos, é através dela que nós aprendemos. E é através dela que nós podemos ter a noção de ir e vir, porque a gente passa a conhecer as regras sociais, normalmente através do quê? Da língua. Então pensem o seguinte: a língua é um bem, tá? Então vamos pensar o seguinte: a língua eu não posso tocá-la, eu não posso senti-la, mas eu não posso pegá-la, mas, ou seja, ela não é concreta, mas ela é um bem. A gente tem uma relação, quando a gente fala de cultura, de patrimônio, a gente tem dois tipos de patrimônio: o patrimônio material e o patrimônio imaterial. A língua, obviamente, escrita, tal qual está num livro, ela é materializada, mas a língua por si só ela é imaterial, ou seja, ela é um bem, ela é um patrimônio que cada um de nós aqui carrega. Só que qual é o tamanho do seu patrimônio? Eu não estou falando de mansões, carros importados, relógios, iates, helicópteros, não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte: qual é o patrimônio linguístico que você tem? Eu sei que eu estou acumulando, eu estou ampliando a cada dia meu patrimônio linguístico. E vocês? Ou e você? O que vocês acham? Então eu vou deixar essa pergunta aí, vou ler alguns comentários. A Rose falou uma coisa ali: será novas maneiras de pensar por causa de novos idiomas? Rose, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, sabe por quê? Porque cada língua representa uma forma de pensar diferente. A forma como que a língua ela é articulada, ela é organizada, como que a estrutura gramatical é, como que temos palavras que descrevem aquilo que a gente vê, os elementos da natureza, isso vai afetar a nossa forma de pensar. Isso aí é mais do que notório. Se quiser, pode pesquisar, tem muita coisa na internet falando sobre isso.
Cada língua, Rose, tem uma estrutura própria, tem um elemento, tem um conceito próprio, tem uma cultura própria. Imagina o seguinte, Rose, são 7.000 línguas mais aproximadamente no mundo hoje. Ou seja, olha o tanto de possibilidade de pensamentos ou formas de ver o mundo diferentes, né? Pense nisso. Aqui eu não sou, obviamente, dono da verdade. Eu sou um cara que busca conhecer ao máximo possível e tento expandir minhas ideias, né, as coisas que eu penso e que eu creio. E as línguas são aí, hoje, grande parte, na verdade, do meu tempo é dedicado, quase que talvez 80% ou até mais, é dedicado ao estudo e à pesquisa em idiomas. E isso, com tranquilidade, eu posso te dizer que sim, que as línguas, elas, como eu posso dizer, elas modificam a nossa forma de pensar, né? Elas modificam a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de sentir, principalmente. Às vezes, Rose, né, e não só ela, mas os demais, existem alguns conceitos que não existem, que existem, por exemplo, em português, mas que não existem em outras línguas, né? Tem autores que vão falar o seguinte, que se você procurar, por exemplo, a definição da cor branca ou a definição de gelo na visão dos esquimós, por exemplo, eles vão ter muito mais gradações de cor branca e definições para gelo e neve que nós aqui no Brasil temos. Da mesma forma que a nossa percepção no Brasil, dentro da língua portuguesa, de tonalidades de cor marrom e verde, tendem a ser maiores. Por quê? Porque a relação com a floresta. Então, isso parece bobeira, mas não, mas reflete a nossa percepção de mundo. Né, você falou que entendeu, que legal que eu consegui te explicar e ficar claro. Né? Existem conceitos, às vezes, que só existem numa língua X ou Y. Muita gente vai falar assim, a saudade só existe em português. Não é bem por aí. Existe, por exemplo, se eu não me engano, em catalão ou galego, uma palavra, que são línguas faladas na Espanha, que tem um equivalente à saudade. E em outras línguas você consegue, às vezes, representar essa saudade, talvez não do jeito que o brasileiro pense na saudade, mas de outras formas, de formas diferentes da nossa forma de ver o mundo. E quando a gente aprende aquela língua X ou Y, a gente passa a perceber, nossa, que interessante, eles pensam assim. Eles observam o mundo assim. Por exemplo, um exemplo de uma língua que eu falo, que é o lituano, para eles o que acontece? Se eu falar assim, o vento venta, é estranho, né? Ou a chuva chove, ou a neve neva. Para a gente, em língua portuguesa, isso é estranho, fica parecendo uma poesia, uma letra de música. Em lituano, isso é completamente normal, porque a língua deles é expressada assim. Ou seja, algo que pertence à natureza, que está em movimento, como é a chuva, a neve e o vento, ela também gera movimento. E aí você pensa, a neve neva, quer dizer o quê? Aqui está nevando. E aí vai, só para dar um exemplo, né? André, que bom te ver, meu caro. Obrigado. André está falando ali. André foi meu aluno de inglês, lá em Birité. Jaque, meu ex-professor de alemão, que honra. Jaque. Galera, olha só, são 8h46, eu já tô falando já há bastante tempo e eu vi que não tem ali mais pergunta, então eu vou fazer o seguinte, lembrar que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos as aulas ao vivo, cada aula é uma temática diferente. Elas sempre acontecem ou no Facebook, aqui no Wallace Armani Oficial, ou no Instagram, também o Wallace Armani Oficial é a mesma coisa. Quem quer ter acesso a essas aulas gravadas, vai entrar no site www.wallacearmani.com.br e fazer o cadastro gratuitamente. E aí, lá dentro você vai ter, além da aula gravada, as atividades propostas, exercícios que eu proponho para que você possa aprofundar mais e mais em cada tema desses que eu exponho em cada aula. Alguns desses temas são, às vezes, um pouco mais difíceis, mais complexos, então, às vezes, meia hora ou uma hora de fala talvez não ajude ou não sejam suficientes para poder dar uma visão maior, mais ampla da coisa. Então, lá, através da aula, você vai poder rever, pausar,
anotar aquilo que você achar interessante, ver 2, 3, 4 vezes, isso pode te ajudar a ter uma compreensão maior. E junto com isso vai ter lá o exercício, a atividade proposta. Então isso aí é um elemento que pode contribuir para o seu entendimento, a sua melhor compreensão. Minha função aqui é, antes de mais nada, difundir as línguas estrangeiras e o estudo delas ao máximo possível. Claro, através do português, que é a nossa língua mãe. Um outro elemento que hoje eu tenho que dizer para vocês, que eu estou bastante animado, inclusive, principalmente que hoje a 10ª aula, né, eu formo então já 2 meses e meio fazendo essa atividade. Na semana passada foi uma aula gravada, porque eu tive uma prova na faculdade, então eu tive que quebrar a minha rotina da terça-feira, mas no geral eu estou aqui toda terça-feira e espero estar aqui por um bom tempo. Olha o que acontece, gente. Muitas pessoas têm me perguntado: Wallace, o que você está fazendo da vida? Além das minhas aulas ao vivo e eu fico bombardeando, enchendo o saco do pessoal no Instagram, por exemplo, através dos stories, diariamente, pelo menos de segunda a sexta, postando vídeos falando elementos nas línguas estrangeiras que eu tenho contato, que são 11 línguas. Algumas eu falo já num nível bem avançado e outras eu estou bem no início. Então varia bastante. Além disso, eu tenho que dar aula, eu tenho que traduzir, eu tenho que estudar e tenho que fazer um bocado de coisa para conseguir cuidar da minha vida pessoal também. Não é fácil administrar isso. Já tem um tempo que as pessoas, já tem mais de 200 pessoas, inclusive, cadastradas, acho que 250 ou um pouco mais, cadastradas no meu site, lá no www.wallacearmani.com.br. E essas pessoas têm tido acesso a essas aulas gravadas. Além disso, as atividades propostas. Algumas pessoas começaram a me perguntar do porquê não de eu começar a desenvolver um curso. E a partir disso, a partir dessas demandas que foram surgindo, eu comecei, sem dúvida, de forma estratégica e sistemática, a propor uma abordagem nova de ensino, propor uma plataforma de ensino. E para quem tiver interesse em saber o que eu estou falando, na primeira aula que eu dei, há 2 meses e meio atrás, eu falei um conceito chamado Sistema Metodológico de Ensino de Idiomas, que eu uso a sigla agora SMEI, S-M-E-I. Vocês vão ver muito isso a partir de hoje. Por quê? Na verdade, a partir de amanhã, exatamente. Por quê? Porque quem tiver interesse vai entrar no site www.wallacearmani.com.br e se quiser fazer parte da minha plataforma de ensino e entender o que é o Sistema Metodológico de Ensino de Idiomas, essa pessoa vai ter direito a videoaulas que eu não disponibilizo aqui na rede, naturalmente. Já são videoaulas que estão sendo gravadas e produzidas com a finalidade de ensinar as pessoas a utilizarem elementos para que elas se tornem autodidatas, assim como eu sou, e possam aprender a língua que ela quiser. Muita gente vai falar assim: isso aí não tem como. Gente, tem. Pesquisa, entra no site, começa a investigar. Se tiver alguma dúvida, me procura, me chama aqui no chat no Facebook, me chama no Instagram, no direct. Sinal de fumaça, quem tiver meu telefone me liga, me envia e-mail, não tem problema. Eu vou estar aqui para poder explicar isso. Eu vou ficar por conta de 8 da manhã às 18 horas da tarde, todos os dias de segunda a sexta, em horário comercial, para tutorar as pessoas que forem fazer parte da minha rede. Que serão quem? Os meus alunos nessa plataforma de ensino. Lá dentro tem vídeos, um total de 18 módulos que estão sendo produzidos para poder alimentar essa plataforma. Além dos 18 módulos gravados, alguns deles têm uma aula apenas e outros chegam a ter 12 aulas. É um bocado de ferramentas que vocês vão ver lá de interessantes. Além disso, textos que são, na verdade, 18 capítulos de um material didático que eu estou escrevendo, produzindo uma apostila, um e-book, que eu estou fragmentando ele e colocando junto com cada aula. Para quem tiver interesse de entrar lá, vai ver isso. O que eu vou fazer dentro dessa plataforma?
Eu vou responder as perguntas e dúvidas das pessoas, dos meus alunos lá dentro. E além disso, nós vamos criar grupos dentro do Facebook, fechados, para as pessoas que pertencem a essa comunidade, focando nas línguas que elas querem aprender. Ao se cadastrar lá e entrar nessa plataforma, você vai responder algumas perguntinhas, que eu já preparei, são 10 perguntinhas, e elas vão perguntar qual língua que você quer estudar, por quê, em quanto tempo você pensa em fazer isso. Ou seja, eu vou dar todo o suporte necessário, como se fosse em uma escola presencial ou como se fosse em uma aula particular, mas através de uma plataforma de ensino à distância, EAD, né? O ensino online que já está sendo difundido aí mundo afora. Então, num primeiro momento, isso vai ser para as pessoas falantes de língua portuguesa e num segundo momento para pessoas falantes de outras línguas, né? A plataforma básica do Sistema Metodológico de Ensino de Idiomas, ele tem uma pequena contribuição, vocês vão ver, entrar lá e ver que não é nada exorbitante e é como se fosse uma assinatura mensal parecida aí com a Netflix ou outros meios que utilizam desse mesmo tipo de relação. É nada assim que vai falar assim, nossa, o Wallace está explorando as pessoas. Pelo contrário, eu quero popularizar o máximo possível, que eu possa atender aí públicos de classes A, B, C, D e E, e principalmente fazer o quê? Dar acesso e divulgar as línguas ao máximo possível. Então, quem tiver interesse, já entra lá no site www.wallacearmani.com.br, faz o cadastro. Se quiser, faça o cadastro na plataforma de ensino. Essa plataforma está junto com a Hotmart, que é uma empresa que muitas pessoas já conhecem. E lá você terá 7 dias de uso gratuito da plataforma. Então não vai ter custo algum. A partir daí, se você quiser e falar, nossa, é legal, eu vou querer participar dessa aventura linguística junto com o Wallace e fazer parte desse grupo comigo, aí você assume o compromisso. Se não, tudo bem também, não tem nenhum problema. Eu vou estar sempre aqui dando essas dicas, sempre passando coisas novas. Claro que dentro do curso eu já sistematizei toda a minha metodologia, toda a minha estrutura que permite às pessoas aprenderem línguas de uma forma geral. E eu parto do seguinte pressuposto. Agora são 8:55, já está quase se esgotando o meu tempo. Eu parto do seguinte pressuposto. Nós no Brasil aprendemos português. Pessoas nos Estados Unidos nasceram e aprendem inglês e falam inglês. Pessoas no Japão aprendem japonês. Aí eu lanço uma pergunta para vocês. De fato, é diferente a forma como nós no Brasil aprendemos português? Americanos nos Estados Unidos aprenderam inglês e japoneses no Japão aprenderam e falam japonês? E aí, vocês mesmos vão responder isso. Partindo nesse raciocínio, eu desenvolvi o meu sistema metodológico. Eu reuni basicamente as principais técnicas e ferramentas de ensino de idiomas que tem no mundo inteiro, condensei isso e desenvolvi uma nova forma de se pensar o estudo e o ensino de línguas estrangeiras, principalmente focado na pessoa que tem um tempo diário muito reduzido, tem uma vida muito agitada e mais, que quer sim poder ter o quê? Liberdade linguística. Quer poder ter o quê? Aumentar o capital linguístico dela. E mais, fazer essa pessoa também trabalhar na sua autoestima. Porque, gente, falar uma língua estrangeira, muitas pessoas já sabem disso, também ajuda, contribui na nossa autoestima. Por quê? Nos dá confiança de procurar, às vezes, um emprego melhor, uma vaga no mercado melhor, ir fazer um intercâmbio, viajar, fazer amizades, criar relacionamentos. Então fica aí a dica. Eu me despeço hoje de vocês. Agradeço a presença de todo mundo e espero que
estejamos aqui na terça-feira que vem, já com um novo tema, e quem quiser que entre lá no site www.wallacearmani.com.br. Boa noite!